Olha só essa experiência com o mundo espiritual do Thales Roberto, que incrível! E no final eu vou tecer algumas considerações. E a gente fumando e tal, eu fechando o olho. Cara, de repente eu ouvi uma voz. Eu abri o olho, cara, era ele. O meu amigo que tava fumando comigo ficou endemoniado, irmão. E eu não acreditava muito nesse lance de o demônio entra na pessoa e dentro Você do achava corpo. que era meio encenação? É, porque, tipo assim, a galera faz tanta. É um tem, migué, né? tem, mas eu já vi umas paradas meio. Eu vou te contar um negócio. Como que foi? Aí eu fui revidar com ele, tava doidão, né? Eu falei, vou pro inferno não, pô. Cara, eu falei isso, ele, você vai sim. Aí ele falou assim, você vai porque você é o pior de todos aqui. Tipo assim, da balada, né? A gente não tava mais na balada, mas o pior de todos aqui, o pior de... Porque você, os seus amigos não conhecem a verdade e por isso que eles vivem a vida que eles vivem. Você é o pior porque você conhece a verdade e escolhe viver a vida que você é meu. Na boca de alguém. Só que é o seguinte, ele começou a falar coisa que só da minha intimidade, sacou? Que ele fazia eu fazer. Aí eu falei, bicho. E ele tem acesso, né? Eu vou te levar e papá. Cara, nessa hora que eu tava assim, eu falei, eu vou morrer. Porque tá no corpo do cara e tal. Ele começou a subir a voz, aquela voz. E eu, cara, só vinha na minha mente assim, em nome de Jesus, não, porque eu. E aí, tipo assim, eu pensava, não, pra falar em nome de Jesus, Jesus ia falar, pô, você tá nessa. Agora é. Vadiagem aí, vai me chamar. Sabemos que o inimigo é o pai da mentira, mas no ponto do vídeo em que ele acusa o Thales de que a sua situação era pior do que aqueles que não conheciam a verdade, já que o Thales um dia conheceu ao Senhor, isso está na Bíblia. Olha o que diz Hebreus 6, verso 4 em diante. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. E olha o que diz Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. À luz da Bíblia, o único pecado para o qual não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós lemos aqui nos textos casos em que é impossível haver perdão. E aqui fala daquele que um dia conheceu a palavra do Senhor, mas apostatou. 2 Pedro 2,22 fala daquele cristão que é como o cão que volta ao vômito, que é como a porca lavada que volta a revolver-se na lama. Sabemos que, mesmo para aquele que apostata, existe uma longanimidade de Deus para que essa pessoa se arrependa. Porém, existe um limite. E chegando a esse limite, a pessoa extinguiu, ela apagou o espírito. Lembrando que já existe um prejuízo, porque quando a pessoa apostata, ela perdeu galardão. Mas, se ela continuar nessa vibe, ela pode chegar ao ponto de perder a própria salvação. E aqui, agora que eu vou falar, é que eu vejo onde a mensagem de libertação, ela se encontra com a escatologia. Quando o cristão entende que no reino vindouro o Senhor quer entregar a ele uma herança, um ofício, né, de ser reis e sacerdotes para reinar juntamente com Jesus sobre as nações, ele entende por que a ele será mais cobrado. Porque o Senhor quer dar a ele uma hierarquia maior. Então, a exigência, o padrão de comportamento tem que ser maior do que aquela pessoa que, por exemplo, nunca foi alcançada pelo Evangelho e poderá ou não fazer parte dos povos, das nações não glorificadas, sobre quem Cristo e a igreja reinarão eternamente. Então, o Senhor não tem dois pesos e duas medidas, caso um cristão seja reprovado para ficar para a leva de ser salvo como nações do reino. Não existe isso. O eleito reprovado, se ele foi reprovado, aqui diz que a sentença dele é lago de fogo. Então,
Ao contrário do que muitos pensam, a graça, conhecer a graça, exige muito mais, porque a régua, a medida será maior, já que a hierarquia a ser dada é de uma hierarquia maior, hierarquia de governo, juntamente com Jesus, para reinar sobre as nações, abençoar as nações. Então, quando o cristão enxerga o seu chamado, ele vai entender por que ele só será salvo se ele for aprovado. Então, é preciso ser aprovado. Conforme diz 2 Pedro 1,10, né? É preciso confirmar a vocação, a eleição. Confirmar, para que ele seja salvo para herdar a herança proposta. Amém? Que possamos vigiar, não voltar às práticas do velho homem, mas a cada dia se santificar, enxergando que nós estaremos com Jesus no reino dele, reinando com ele. Né? Lá em Lucas, fala, né, sobre que nós devemos mostrar-se dignos da ressurreição gloriosa, porque a ressurreição gloriosa são daqueles que vão reinar com Jesus, sobre os povos que vão ressuscitar de forma não gloriosa, que não terão a semelhança do divino, não terão corpos com poderes, mas a igreja sim, ela será glorificada. Então, seja digno de receber a herança gloriosa, mostrando as suas mãos naquele grande dia para o Senhor, mostrando obras de fé, obras de justiça. E nisso sim há mérito. Por isso que se o cristão ele merecer uma hierarquia, ao menos a mínima disponível no reino, ele será salvo. Mas se as obras dele não atingirem sequer o padrão mínimo para o menor rei e sacerdote do reino, não tem chance, não tem segunda chance, não tem segunda medida para fazer parte das nações. Não tem jeitinho, porque o Senhor não tem 2 pesos e 2 medidas. Se você recebeu a fé, você é eleito. Então, faça valer o seu chamado. Amém? Deus te abençoe.